Boa tarde, agradeço a presença de todos e eu gostaria de falar um pouquinho antes dos nossos colegas apresentarem suas ideias, explicar um pouco primeiro quem são e por que a gente está fazendo isso. Então, eu queria apresentar primeiro, então, o professor Luiz Soares, professor de Direito pela PUC São Paulo. Ele é especialista em Direito Ambiental, do Consumidor, de Processos Coletivos, de Economia e Gestão Pública. E todos eles também pela PUC São Paulo. Ele foi professor de Literatura no Educafro por 17 anos. E atualmente ele cursa Filosofia na Unisantos. Ele é procurador municipal e, portanto, exerce a função de advogado público. O professor Homero, ele é graduado em Filosofia, ele tem mestrado, doutorado e é livre-docente pela Universidade de São Paulo. Ele trabalha com História da Filosofia Moderna e, atualmente, desenvolve um trabalho sobre o pensamento político de Marilena Chaui. Antes, então, de começar esse debate, essa discussão, eu queria informar que no campus foi formado um comitê por eleições livres e democracia. Aqui estão presentes alguns colegas que fazem parte do comitê, Marcinelli, o Luan, eu, a Neuza, que eu vi faz pouco, e ainda tem o Alcir. E eu gostaria de ler para vocês o manifesto de formação desse comitê. A conjuntura política brasileira atual caracteriza-se por um momento de retrocessos democráticos e sociais. Esses retrocessos evidenciam-se após a deposição da presidente Dilma, sem crime de responsabilidade comprovado, e caracterizando uma ruptura constitucional, uma política de destruição de direitos sociais e de alienação do patrimônio nacional. Tal ruptura avança para uma nova fase e um movimento pré-eleitoral, no momento, eleitoral, com a prisão do ex-presidente Lula, realizado em função de um calendário eleitoral e sendo uma medida típica de governos antidemocráticos que, por meio de recursos jurídicos, tentam influenciar o processo eleitoral que se aproxima antes mesmo da disputa. O objetivo é fazer que apenas um candidato, líder das pesquisas, não participe do processo. Nós, servidores e alunos do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão, sabemos o que significa uma ditadura e não queremos voltar a prantear dignos brasileiros que não se omitem diante dos nossos problemas e se dispõem a enfrentá-los, mesmo que contrariando interesses de poderosos. A falta de liberdade comprometeu muito do nosso desenvolvimento econômico, cultural, científico e social. A ditadura, além de não corrigir o nosso fosso social, ainda o aprofundou. A volta da censura e o fim da liberdade de expressão e organização não ajudarão a resolver nossos problemas e a combater o desvio de recursos. Neste momento que a política se tornou um sinônimo de corrupção, afirmamos o princípio de que a realização de eleições livres e democráticas, sem cerceamento do direito de participação e expressão de todas as lideranças políticas representativas, como a única maneira do nosso povo tornar-se senhor do seu destino e decidir os rumos do país. Nesse sentido, constituímos o Comitê por Eleições Livres e Democracia no campus Cubatão para ajudar a levar aos nossos colegas a importância da luta democrática no nosso ambiente de trabalho e no país. O comitê também se dispõe a somar-se a todos que dentro e fora do campus se disponham a defender as liberdades democráticas que foram conquistadas com muita luta e das quais não abdicaremos, mesmo quando manifestantes da nossa cidade e no Brasil não mais se envergonham de defender a ditadura e pedir a intervenção militar. Acreditamos que a democracia é vital para o desenvolvimento mais justo, livre e soberano do nosso país. Quem assina isso é o Comitê por Eleições Livres e Democracia do campus Cubatão. Obrigado. Vou deixar então com vocês, os colegas, para desenvolver o documento. Boa tarde. Bom, eu começo agradecendo o convite, Marral. Grande prazer estar aqui.
e espero estar à altura do tema. É um pouco como cacoete, professor de filosofia, eu vou falar mais do passado do que do presente, mas eu prometo dar pinceladas finais para que poderão ser completadas pelo meu colega de mesa, né? Então, a destruição, o título, né? A destruição e a criminalização da política, eu sugeriria retrocedermos um pouco, porque eu gostaria de sugerir alguma precisão a esse título geral, né? Essa destruição, essa política destruída, em vias de destruição e criminalização, talvez seja mais uma política, uma parte da política, do que toda ela, na medida em que há uma política que continua correndo solta, sem freios, né? Qual é essa parte criminalizada? Principalmente, me parece, é essa parte que eu gostaria, que foge daquilo que eu gostaria de chamar, foge ao esquadro do que eu gostaria de chamar a divisão representativa da política. Quer dizer, é uma política que de alguma forma foge do status quo da política que nós conhecemos desde o início da modernidade, principalmente a partir da Revolução Francesa, que é uma política que guarda no seu âmago o conceito de representação. Qualquer política que se dê ao direito, de uma forma ou de outra, afrontar esse status quo, essa situação, acaba por ser criminalizada e, portanto, está sempre sob o risco da destruição, né? Então, o primeiro ponto, eu vou falar em 3 partes. O meu primeiro ponto, eu gostaria de falar um pouco, então, tentar caracterizar essa política que foge da representação, falando um pouco do conceito de representação. No segundo ponto, me focar no problema da criminalização, falando daquilo que se chama, por aí, de judicialização da política. E, finalmente, um terceiro momento, né, para encerrar, algumas considerações bastante breves sobre as consequências, né, dessa situação. Então, eu começo então falando um pouquinho sobre a representação. O que vale a pena recordar sobre esse conceito que parece para nós absolutamente natural, criado junto com Adão e Eva no Jardim do Éden, mas que tem uma história, tem um momento para surgir, né? Ele começa a surgir ao início da modernidade, que nós podemos datar do século XVI, quando surge o Estado moderno. Outra coisa também para nós parece muito natural, mas nem sempre existiu o Estado moderno. Sempre existiu alguma forma de Estado ou de centro de poder, mas não o Estado moderno. Por exemplo, o Império Romano e as cidades gregas não conhecem um Estado como o nosso, que tem um marco para começar a surgir junto com uma ideia que aparece no século XVI, que é o conceito de soberania. Estado moderno e soberania são algo que a partir dali se torna inseparáveis e surge, principalmente na reflexão do magistrado francês Jean Godin, que basicamente vai definir a alma do Estado pela soberania. Ele diz: nós podemos ter casas, famílias, exércitos, ruas, cidades, mas isso não constitui uma república, né? O que constitui a república é a unidade do poder, a indivisibilidade do poder e a perpetuidade do poder. Um poder soberano, remarco, não é que ele seja eterno, mas enquanto ele durar, ele é eterno, como dizia o poeta sobre o amor. Por isso que é assim que em Leo Shakespeare se lembra, né? O rei está morto, viva o rei. Quer dizer, o que se consagra com a morte do rei é a vida do corpo místico do poder. Essa é a perpetuidade do poder. Então essa unidade é que é fundamental para a ideia de Estado. Todos, então, precisam se submeter a um poder único, indivisível e perpétuo.
Bom, mas por que todo mundo, essas famílias, esses exércitos, todos vão submeter a esse poder? Para que a coisa não ficasse relegada a uma pura questão de força, né, de imposição brutal do poder, era preciso justificar esse poder que está emergindo. E aí vem a invenção genial de Thomas Hobbes, que é a ideia de representação. Esse poder não é brutal, porque ele é representativo, ele representa algo. Sumariamente, como que o Hobbes raciocina? Ele diz, tomemos o teatro. No teatro nós temos um ator e nós temos um autor. O que o ator faz é representar um texto que traz a marca do autor. Por isso mesmo, o ator, quando representa, assim o faz sob a autoridade do autor. É justamente isso, quer dizer, o autor é aquele que confere autoridade para a representação, para as ações do ator que o representam. O Hobbes diz, na política é um pouco assim. Nós temos os atores, que são aqueles que atuam. E nós temos os autores, aqueles que escrevem o texto, aqueles que dão a peça a ser representada. O autor, ou os autores, são o povo. É neles que reside a autoridade que vai ser repassada e pode justificar